Estou aqui a favor da justiça. Tá certo, irmão. Isso aí. Fardos pesados sobre nós. Não, é isso sobre aí. os nossos filhos. Não. Sobre os nossos netos. Vocês conhecem as Escrituras e sabem o que está escrito. Jesus reprovou os filhos. Colocava carga pesada sobre os outros. E eles mesmos ficaram desdaldos com um erro. Martin Luther King uma vez disse: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." E a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba resolveu não ficar mais em silêncio. E dessa vez deu o seu grito de liberdade. Na verdade, 1.348 membros da Assembleia de Deus em Curitiba disseram não aos desmandos do seu presidente, o pastor Wagner Gabi, que em uma atitude inescrupulosa, quiçá até criminosa, comprou um apartamento para ele morar enquanto presidente da igreja por 3 milhões de reais. A Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu na tarde deste domingo, 8 de outubro, foi histórica. De uma forma nunca antes vista, a igreja protestou, vaiou, aplaudiu, chorou, se emocionou e deu seu recado. Ela não vai mais tolerar o luxo do seu presidente bancado às custas de pessoas humildes, de pessoas simples, que vivem em congregações caindo aos pedaços, enquanto o presidente ostenta carro de luxo, apartamento caríssimo e uma vida bem diferente dos padrões que vivem os seus membros. Portanto, aqui fica o aplauso, não só o meu aplauso, mas o aplauso de toda a nossa equipe, a Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, que foi gigante neste domingo. Parabéns. E nós pedimos aqui, e até dentro daquilo que já foi combinado e aprovado por esta Assembleia, sem realmente manifestações que possam ofender a honra. Os irmãos já estão exaustivamente cientes de todos os procedimentos. É a manifestação democrática e nós submetemos então a apreciação da Assembleia Geral Extraordinária, o item 3, que é a compra da residência pastoral, conforme toda aquela qualificação que já consta lá. Este imóvel é destinado para a casa pastoral, cujo valor já foi informado e todas as demais informações. Então submetemos a apreciação, como de praxe, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Bom, foi informado. Sim. 200 metros quadrados. Isso. Olá, eu sou Isael Nascimento e é um prazer imenso estar conversando com você mais uma vez a respeito do que está acontecendo lá em Curitiba. Como disse agora há pouco, hoje a gente vem trazer boas notícias. 1.348 pessoas votaram contra a compra do apartamento na Assembleia Geral Extraordinária, contra 172 pessoas. Ao menos 172 pessoas ainda votaram a favor, ainda foram favoráveis. E é bem verdade que essas pessoas têm todo o direito de votar. Afinal de contas, ali era um ambiente democrático. Você poderia votar a favor ou contra. Isso é bem verdade. No entanto, boa parte dessas pessoas que votaram a favor da compra do apartamento ou da manutenção da compra do apartamento, importante lembrar que seria uma casa pastoral, para o seu presidente. A maioria dessas pessoas ou são obreiros ligados ao presidente, ou são parentes desses obreiros ou desses pastores. Portanto, a maior parte desses 172 que disseram sim ao pastor Wagner é um grupo que faz parte do núcleo que é beneficiado diretamente com a liderança do pastor Wagner. É claro que eu não estou generalizando e dizendo que todos, existe dentro desse grupo dos 172 várias facções, digamos assim, de pessoas. Nem todos são ligados ao pastor Wagner, nem todos são ligados a obreiros, a pastores, à mesa diretora, ao conselho administrativo, por exemplo. Mas boa parte sim, boa parte tem sim uma ligação direta ou indireta com essas pessoas que com certeza estão nesse momento muito preocupados com o que há de vir. Segundo o Conselho Fiscal, houveram diversas irregularidades
com relação ao estatuto, né? O estatuto não foi respeitado, as leis da própria igreja não foram respeitadas e por essa razão o próprio Conselho Fiscal orientou para que a igreja votasse contra a aprovação. A gente vai ouvir agora alguns áudios, ver alguns vídeos. É claro, você deve imaginar, não foi permitida a transmissão dessa AGE. Inclusive havia uma orientação para que as pessoas não filmassem, não gravassem, mas é óbvio que as pessoas iriam fazer isso porque elas já estão cansadas desse tipo de situação. Mas eu quero te informar, antes de entrar na parte dos áudios que a gente vai trazer aqui, daqui a pouco você vai ouvir um áudio que foi nos enviado pelo pastor Eliel Gabi, que é filho do pastor Wagner. Quem ouviu o vídeo anterior, em que eu falo inclusive sobre o pastor Takayama, né? A gente tem um trecho de uma conversa com o pastor Takayama, também relatei aqui o que conversei com o pastor Eliel. Ele deixou claro naquela conversa que depois da AGE ele conversaria com a gente, e assim ele o fez, mandou pra gente um áudio trazendo o seu parecer, a sua visão a respeito do que aconteceu na tarde deste domingo. Repito, deste domingo histórico para a Assembleia de Deus em Curitiba. Então daqui a pouquinho você vai ouvir o que disse o pastor Eliel. Mas antes disso, vamos então acompanhar um pouco do que aconteceu ali. Tá? Os áudios foram diversos áudios que a gente recebeu. Eu arrisco até dizer centenas de áudios que foram enviados tanto para o Fuxico Gospel quanto para o canal Fala Zion. E a gente está fazendo uma certa triagem a respeito do que a gente ouviu para trazer para vocês realmente o essencial. Então a gente vai começar ouvindo um pouco do parecer feito pelo presidente do Conselho Fiscal da igreja, onde ele aponta algumas irregularidades a respeito da compra desse imóvel para ser a moradia, a casa pastoral, onde habitaria, que na verdade, segundo informações, já está morando, não posso confirmar isso, mas a gente soube que o pastor já está morando lá, o pastor Wagner Gabi. Vamos ouvir? Aos seus membros, uma peça ineficaz, e não serve para sustentar a compra. Os seus membros, com devido respeito, se quer considerar as exigências do parágrafo único do artigo 19 do Regimento Interno. No slide 6, por gentileza. O Conselho Administrativo deverá aprovar a proposta, podendo solicitar de forma justificada novas avaliações ou exigências pertinentes. Efetivada a compra, a diretoria executiva deverá comunicá-la à Assembleia Geral na reunião ordinária ou extraordinária imediatamente posterior à aquisição. Por fim, a letra D do parágrafo único do artigo 19 do Regimento Interno também foi ignorada, pois no mês de julho de 2023 houve uma Assembleia Geral extraordinária e a compra do apartamento, objeto dessa discussão, não foi comunicada à referida Assembleia, configurando novo e grave desrespeito ao regimento interno. O Estatuto e o regimento interno são leis que regem a administração da igreja. O administrador não pode ignorar, nem mesmo a Assembleia pode deixar de as obedecer ou tê-las como algo menor. Não é algo menor, com certeza. Seria o mesmo que no nosso dia a dia ter uma lei e na hora de praticar os atos de gestão, o dono, o gerente da empresa, deixar de cumprir a lei alegando não conhecer ou ter esquecido da sua existência. Isso é até um descaso. O artigo 3º da Lei da Instrução de Normas do Direito Brasileiro diz o seguinte: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. No presente caso, insistimos. Lembramos, nosso pastor presidente foi advogado que assinou o regimento interno, onde as regras que deveriam ter sido cumpridas ali estão escritas. Vamos adiante. Isso não atende ao requisito mínimo de um parecer. Qualquer parecer precisa estar fundamentado em considerações que sustentam a decisão. Nesse caso, poderia ser a proposta da diretoria executiva e seus anexos exigidos na letra B, mas como isso não existe ou não foi enviado a nós, ao menos eles poderiam tentar transportar para esse parecer que nos foi, os registros dessa SA que eles acabaram de ler. Registrar a não existência de proposta da diretoria e dos demais documentos exigidos na letra B do parágrafo único do artigo 19 do Regimento Interno. Necessidade de conveniência e a oportunidade de compra. Será que não colocaram para entender que tais elementos
Não existe. O Conselho Administrativo não se preocupou em registrar as vantagens de negócios, embora tenha sido feito um relatório ali, posterior. O Conselho quebra o princípio da fraternidade e da moralidade. Nós somos brasileiros. Se eu quero um atendimento médico melhor, eu tenho que pagar a parte. Se eu quero uma estrada melhor, eu pago a parte. Se eu quero uma segurança melhor, eu pago a parte. Se o meu filho quer estudar melhor, paga a parte. Então, pastor Gabi, o que eu estou colocando aqui não é contra a sua autoridade pastoral, por favor. Somente sobre o médico autorizado. Eu quero dizer então, pastor Gabi, que se o senhor quer, aquele que senta na cadeira maior dessa instituição, quer algo melhor, algo mais assim, confortável, que utilize dos recursos próprios. Para terminar aqui a minha fala aqui, eu gostaria de dizer aos irmãos que nós estamos esperando Jesus voltar. É verdade que as posições defendidas durante a AGE não foram só contra a compra do apartamento. Houve também pessoas que defenderam a compra do apartamento, que defenderam a posição do pastor Wagner, inclusive chegaram a citar o Fuxico Gospel lá e o próprio Zion, né, o canal Fala Zion, uma fala, na minha opinião, e eu vou dizer isso não é porque citaram o Fuxico, porque citou o Zion, não, é porque ficou feio, né? Ficou tão feio o que esse rapaz falou, que ele acabou sendo vaiado pela igreja. Por isso que eu falo, a igreja Assembleia de Deus, repito mais uma vez, está de parabéns. Ela foi gigante, não se deixou manipular. Uma igreja que inclusive tem dificuldade até de aplaudir durante o culto, agora chegou a vaiar e a aplaudir a quem falava aquilo que a maioria concordava. Então é importante você ouvir também esse trecho e note a manipulação, ou pelo menos a tentativa de manipulação desse rapaz que fala aqui, que tenta transformar aquele ambiente em um ambiente de culto, né? Tenta transformar uma assembleia extremamente séria e relevante em um ambiente de manipulação, onde ele queria colocar ali palavras como se estivesse pregando, tentando falar para as pessoas que os problemas da igreja devem ser resolvidos de forma interna dentro da própria igreja, o que é padrão. O sistema sempre vai por este caminho, né? Às vezes eles tentam transformar aquilo que é crime é apenas um problema de ordem administrativa ou eclesiástica. E eu sempre falo neste canal, crime é crime. E quem tem que combater ou julgar ou analisar qualquer crime é a justiça. Não é somente a igreja. Tem coisas que sim, eu concordo. Tem situações que a igreja deve resolver, não precisa sair nem dali. Não precisa nem parar no Fala Zion nem no Fuxico Gospel. Mas uma situação como essa chega a ser criminosa. É o mau uso do dinheiro, é o mau uso dos dízimos e ofertas. Sabe, imagina agora se a maioria dos membros da Assembleia de Deus em Curitiba optasse por pedir de volta os seus dízimos e ofertas, como acontece muito por aí, né? Os famosos vão para a igreja, doam seus bens, doam seu dinheiro lá, e depois se arrependem e começam a pedir de volta, e em muitos casos a justiça tem inclusive atendido isso, tem inclusive julgados favorecendo esse tipo de comportamento, esse tipo de postura. Eu creio que isso não vai acontecer com a Assembleia de Deus em Curitiba, mas é isso. É uma doação que é feita para a igreja e, portanto, quem recebe essa doação, quem recebe esse dinheiro, tem a obrigação e o dever não só moral, mas até jurídico, né, de simplesmente usar da forma correta e não para o seu próprio bem, como é o que está aparecendo aí na Assembleia de Deus em Curitiba. Mas vamos ouvir esse áudio que eu falei para vocês aqui agora e veja o nível de manipulação que esse rapaz tenta impor na igreja, e a igreja não foi boba, coisa nenhuma, e ele rapidamente sacou e começou a vaiar esse indivíduo aí. Vamos ver. A participante da compra efetiva do centro de eventos não teve nenhuma divergência. A questão que está acontecendo aqui pode ter alvoroçado muitas situações, mas não se esqueçam, não vamos dar flechas ao inimigo para nos ferir. Sempre jogam pro inimigo, né? Ai, Senhor. Eles vaiam como se tivesse um jogo. Não precisamos nos preocupar com o que vocês acham que estão errados. Você está certo. A palavra de Deus que diz: aquele que contém a sua mão vai ser destruído.
estrela, aquele que anda entre os castiçais de ouro, ele conhece. Ele não concorda com isso. Entendam isso. Deus está em revista. Deus está Ele está em revista. Deus está Com certeza. vendo. Deus verá. Porque eu não tenho hoje, será eternamente. Não tenho medo de vaias, não tenho medo de oposição, porque eu não estou aqui para ter oposição. Eles esquecem que eles estão na igreja. Esse é o problema, entendeu? Não, nós estamos Não é um jogo. virou estádio de futebol, fica vaiando. Onde morar? Combustível para eles, queimar contra a igreja do Senhor. Para com isso, nós não precisamos nos expor, nós temos que resolver nossos problemas. Quem foi? Não precisamos disso, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Um grande direcionamento, ele está dando aqui dentro. Bom, se o Conselho Fiscal foi contra a compra do imóvel e, inclusive, incentivou a igreja a votar contra, o Conselho Administrativo, por outro lado, já foi favorável. Já foi favorável, é óbvio, né? Por óbvio, não tinha como ser diferente. Então, o Conselho Administrativo, diante do discurso que foi feito lá, você deve ter ouvido aí, você vai ouvir outros áudios também, eles foram completamente favoráveis à compra, exatamente seguindo o argumento do presidente, de que a igreja de Curitiba tem condições de manter, tem mais de não sei quantos anos que tem igreja lá, salvo engano, mais de 90 anos, e que não tem uma casa pastoral, e que o presidente merece ter uma casa pastoral. Foi nessa linha que caminhou o Conselho Administrativo da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, o que obviamente a igreja, o povo, né, não engoliu. O povo não engoliu isso aí, não aceitou esse tipo de discurso, simplesmente pelo fato de que muitas igrejas no campo de Curitiba estão neste momento sucateadas. Igrejas que estão sendo comidas literalmente por cupins. Inclusive, isso chega a ser citado durante a Assembleia. Então não faz sentido você ter igrejas caindo aos pedaços e o pastor comprando com dinheiro da igreja um apartamento de 3 milhões de reais. Agora, as irregularidades sobre essa compra são várias. Segundo o Conselho Fiscal, por exemplo, deveria ter havido uma cotação. Sabe, uma cotação. Você tem que pegar 3 imóveis ou 3 imobiliárias diferentes para analisar os mesmos imóveis nas mesmas imobiliárias e você conseguir ter, por exemplo, valores variados, né? Quem está cobrando mais barato, quem está cobrando mais caro e, obviamente, acatar ou comprar aquele que for mais em conta dos 3. Isso não aconteceu segundo o Conselho Fiscal. Outro ponto é que a igreja deveria ter sido informada imediatamente após a compra. E houve, segundo o Conselho Fiscal, uma AGE em julho deste ano, bem depois da compra do imóvel, logo depois, logo a seguir, e ninguém falou disso. Isso não foi notificado. Portanto, mais uma irregularidade que fere exatamente o que preconiza o estatuto. Uma outra regra é, por óbvio, né? É você deliberar sobre um ato que já foi praticado. A ideia da própria AGE seria aprovar a compra. Uma vez depois de aprovada a compra, você compra, né? Você comete o ato, você aplica ou pratica o ato. Nesse caso, não. Primeiro comprou-se o objeto e depois levou para a igreja aprovar ou não a compra de algo que já foi adquirido. Então houveram diversas irregularidades e por essa razão é muito provável que quem assinou o documento, quem teve a procuração ou quem autorizou a compra desse imóvel vai sofrer sanções severas. E eu espero tanto do próprio estatuto da igreja, tanto da própria igreja, quanto, obviamente, da justiça. Isso não pode passar batido. Isso não pode passar em branco. É por isso que eu imagino que isso vai trazer consequências gravíssimas para a liderança do pastor Wagner Gabi. Primeiro, pela derrota histórica que ele teve. Isso politicamente dentro da igreja, para ele é muito negativo. É extremamente negativo, pelo que a gente soube. Pela primeira vez na história da Assembleia de Deus, pelo menos a Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, o pastor Wagner foi confrontado frontalmente pela própria igreja. Antes era só um membro, um dirigente, um presbítero, uma coisa ou outra, que traziam ali os seus reclames, até tinha um certo espaço para falar, mas rapidamente era aquilo abafado. Agora não.
Agora você tem 1.348 pessoas votando contra ele na presença dele. Então eu fico extremamente satisfeito, como disse. Eu tenho certeza que o Fuxico Gospel e o canal Fala Zion colaboraram para que isso acontecesse. De que forma? Encorajando, né? Encorajando. É claro que a gente não é responsável por isso. Os responsáveis por isso são de fato os membros, de fato do Conselho Fiscal, são aqueles pastores mais corajosos que querem dar um basta nessa situação e que entendem que o pastor Wagner Gabi é só mais um homem, não é um semideus. Sabe, essa historinha que o rapaz tentou falar ali, não, temos que respeitar a autoridade e não sei o quê, tem que resolver o problema da igreja dentro da igreja, não colou, né? Não colou. É esse o ponto. As pessoas entenderam, se levantaram e falaram, não, já basta. E aí eu lhe pergunto, se disseram basta para a compra do apartamento, para que mais a igreja vai dizer basta? Ah, você que é da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, o que falta agora ser resolvido? Qual é o outro desmando que vocês vão se levantar contra? Não parem apenas na compra do apartamento. Vão mais a fundo. Vejam, por exemplo, esse conselho administrativo da igreja, a diretoria da igreja também. Não culpem apenas o pastor Wagner. Como foi dito, inclusive, aqui nesse canal, certamente você deve ter ouvido alguém falar, ele não é culpado sozinho. Eu entrevistei essa semana o pastor Lincoln, e o pastor Lincoln disse que ele é só mais um dos culpados, talvez o menor, segundo disse o Lincoln romano. E pode ser verdade. Pode ser verdade. É bem verdade que ele é o presidente, é bem verdade que a caneta, quem tem a tinta da caneta é ele, mas ele não é o culpado sozinho. Então, vão atrás. Não permitam que pessoas que estão utilizando, às vezes, de uma certa influência com o presidente, utilize dessa influência para prejudicar a igreja, gastando seus recursos, comprando telefones caríssimos com dinheiro da igreja, carros caríssimos, combustíveis, viagens, hotéis, casas, apartamentos, sabe? Vivendo uma vida de luxo às custas da igreja. Tem muitas pessoas assim, que se aproveitam da influência com o presidente para poder usufruir dos bens, né, das benesses do rei. Não permitam que isso aconteça. Vocês já mostraram a força que vocês têm, já mostraram que vocês conseguem resolver esse problema, até mesmo de forma interna, porque a votação de hoje, como eu disse, é uma votação que, se fosse para votar, eu tenho certeza, pela retirada do pastor Wagner, provavelmente isso teria acontecido na reunião de hoje. Como esse não era objeto da AGE, então por isso não foi votado. Mas façam pressão até, se for o caso, por uma nova eleição. 12 anos já no poder, já foi tempo, né? Não permitam que fique mais 30, 40 anos, como a gente vê por aí. Campos em que o presidente fica 30 anos no poder, que morre no poder. Não precisa disso. Não precisa ficar tanto tempo assim. Agora, como eu falei, eu conversei com o pastor Eliel Gabi, que é filho do pastor Wagner, e a palavra dele foi extremamente sensata e coerente. Olha, esse pastor me surpreendeu. Confesso que me surpreendeu muito com a serenidade com que ele falou sobre esse caso, mesmo sendo a respeito de uma igreja liderada pelo seu pai. Vamos ouvir o que disse o pastor Eliel. Boa noite, irmão Isael. Eu estou entre uma aula de escola bíblica dominical e vou ministrar daqui a pouquinho numa igreja, numa cidade ao lado de onde eu estou, apenas para reforçar aquilo que eu já havia afirmado. Né? O meu ponto de vista como filho do pastor Wagner Gabi, não de agora, mas de sempre, foi contrário à aquisição por parte da igreja deste imóvel. A Assembleia, mesmo de longe, eu acompanhei através das informações dos irmãos, de amigos, de pessoas próximas, foi democrática. Eu acho que essa foi uma vitória da igreja, essa manifestação democrática, contrários e favoráveis, esclarecimentos claros, foi muito positiva e se estabelece daqui para frente com naturalidade e normalidade. Eu penso que essa foi uma grande vitória para a igreja. E por último, como eu havia já comentado com vocês no meu posicionamento, eu acredito que agora sim, sanado esse problema, a igreja tem condições de iniciar uma discussão profunda sobre as reformas que ela precisa experimentar, sobretudo na questão administrativa. Esse momento é um momento de a igreja unida resolver os seus problemas internos, e seguir o seu trabalho na cidade de Curitiba.
Obrigado mais uma vez ao pastor Ariel por ter nos atendido, né, e ter enviado para a gente esse áudio com as suas considerações a respeito desse caso. Para finalizar, tem duas informações relevantes que eu queria trazer para vocês. Primeiro, que a gente obviamente não para por aqui, né? A gente vai trazer cada vez mais conteúdo a respeito da Assembleia de Deus em Curitiba e eu vejo que está só começando. Estamos tentando contato com algumas pessoas para trazer entrevistas ao longo da semana a respeito desse caso, para entender um pouco mais sobre os próximos passos que o Conselho Fiscal, por exemplo, vai dar e talvez até o próprio Wagner Gabi. Tentamos falar com ele também pelo WhatsApp, mas ele não nos respondeu. Vamos tentar trazê-lo aqui também. É provável que ele não venha, mas o curso é tentar. Esse é o nosso papel. Para ouvir também o outro lado, né? Dar sempre espaço ao contraditório. Agora, o ponto é que, desde que a gente começou a cobrir essa situação, tem chegado por aqui muitas denúncias, como, por exemplo, contra alguns membros importantes da diretoria da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. A gente está investigando, averiguando essas informações, vendo até que ponto isso é verdade. E a gente vai trazer aqui, ao longo dessa semana, uma espécie de dossiê que foi montado e nos enviado, chegou essa semana por e-mail, a respeito de alguns membros da diretoria. Eu queria que você ficasse atento a essa publicação. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve e ativa a notificação, porque na hora que a gente publicar esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bomba, mais uma bomba, né, na Assembleia de Deus em Curitiba. Por isso que é importante que você se inscreva e ative a notificação, porque na hora que a gente publicar, você vai ser o primeiro a saber. Como eu disse, a culpa não é só do pastor Wagner, e como disse o pastor Ariel Gabi, é preciso que haja uma reestruturação na parte administrativa da igreja. E isso não é o Fuxico Gospel que está dizendo apenas, não é o Zion. As pessoas já veem isso, né? As pessoas já sentem isso, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas querem que isso aconteça o quanto antes. Mais uma vez, parabéns à Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Tenho a mais absoluta certeza que vocês fizeram história e que vocês estão sendo vistos, com certeza, com toda certeza, pela igreja brasileira. E a minha oração é que as igrejas tenham vocês como exemplo, que as igrejas não baixem a cabeça, mas que as igrejas vão para cima, que os membros vão para cima, façam reuniões, convoquem assembleias, procurem os direitos de vocês. Afinal de contas, é com o dinheiro que sai do seu bolso que muitas vezes a vida confortável e luxuosa desses líderes são mantidas. Então não baixem a cabeça, usem a igreja de Curitiba como exemplo gigante que eles foram hoje. Mais uma vez, parabéns.